Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade que o Pai concede de estarmos novamente reunidos para o estudo no dia de hoje. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia, o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair um entendimento mais amplo, mais profundo, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os nossos corações, que a sua luz se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós iniciamos a leitura da primeira parte da introdução do Livro dos Espíritos, o texto de Kardec intitulado Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E na primeira leitura nós vimos que Kardec se preocupou em estabelecer a terminologia adequada, né, para os conceitos envolvidos nessa doutrina nova. Né? Então preocupou-se em definir o Espiritismo, estabelecer a maneira como devem ser chamados os adeptos da doutrina, espíritas ou espiritistas, e principalmente discutiu acerca da extensão do termo alma, né? Fixando o nosso entendimento de que a alma é um ser imaterial e individual que ocupa os corpos durante a vida corpórea, né? Durante a vida material, e que se mantém individualizado e íntegro após o falecimento do corpo. E também nessa primeira leitura, Kardec iniciou o estudo dos antecedentes históricos, né? Mostrando inicialmente que a falta de compreensão da utilidade das manifestações espíritas causou um desvio na sua utilização. E inicialmente foi tido por diversão, né? E esse desvio trouxe por consequência um descrédito inicial e a atração de pessoas frívolas, né? O que desacreditou a doutrina de saída, né? Como uma coisa séria, como uma coisa útil. Mas a generalização dos fenômenos, né, que se estenderam por todos os quadrantes do globo, né, não permitiu que fossem desprezados e impôs, num determinado momento, que se debruçassem sobre eles para sua explicação. Kardec coloca dentro de um raciocínio que ele faz uma máxima, né, que dá para entender bem essa primeira abordagem. Ele diz, olha, para fatos novos deve haver novas leis. E para conhecer essas novas leis, a gente tem que necessariamente observar atentamente, observar perseverantemente e, na maior parte do tempo, observar por um longo período. E, por fim, que o desconhecimento das leis que regem esses fenômenos, esses fatos, não impedem que eles aconteçam e muito menos invalida, né, os fatos que ocorrem. Hoje nós vamos retomar lendo nesta aula três tópicos novos, o 4, 5 e o 6, que trata basicamente do prosseguimento desses antecedentes históricos e a análise dos fenômenos, traçando aquela linha do tempo da evolução dos fenômenos, né? E no item 6 em particular, fundamentos doutrinários, 34 itens que resumem os princípios que os espíritos transmitiram para Kardec. Vamos lá então. Iniciando pelo tópico 4. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem,
que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando de ciências exatas, se formulam hipóteses para dar uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência, as batidas da mesa formando palavras, tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Disse o espírito: vai buscar no aposento, ao lado, a cestinha. Amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel. Põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer.
da primeira vez que escreverei melhor. Eu quero me retratar aqui, eu acho que eu falei que o Espírito disse a esse confrade, né? Aqui não está dito isso. Ele diz assim, o conselho foi dado simultaneamente, tal, eis os termos em que temos o conselho, né? Foi dado em Paris a 10 de junho de 1853 a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar. Aqui não diz taxativamente que foi psicofonia, como nós conhecemos, né? A falar. Certamente foi pelo meio que se usava, que eram as pancadas, né? A mesa batendo. Né? Então eu quero me retratar aqui. Essa mensagem deve ter vindo certamente pelo meio que era usado na época, que era as mesas, né, que batiam com o pé, formando letras, frases, palavras, frases e por aí vai. Muito bem, vamos retomar a leitura. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma pequena prancheta. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiums, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Este é um fenômeno, a escrita direta é um fenômeno que se dá com os caracteres, as letras, as palavras aparecendo no papel como se fosse uma tinta mágica. Não tem lápis, não tem mão, não tem ninguém escrevendo, a folha de papel em branco e simplesmente as letras e palavras vão aparecendo e formando o discurso. Né? Ele fala aqui da escrita direta. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium,
apenas lhe impondo os dedos sobre os bordos. Então não se pegava a cesta, simplesmente apoiava o dedo na borda da cesta. Essa impossibilidade... Perdão, eu pulei um trecho. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso, demais, a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato não menos singular ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e, a miúde, do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Este é o ponto a esclarecer-se, e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como deram os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e, do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a esse respeito. Examiná-las-emos dentro de pouco e veremos
se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam. E vejamos o que eles nos dizem. Aqui nesses dois tópicos, prosseguindo dentro daqueles antecedentes históricos, a gente vê então a linha, chamada linha do tempo, o processo de evolução na transmissão das comunicações, saindo das pancadas desconexas, passando pelas pancadas convencionadas, respondendo sim e não, entrando pelas pancadas já, vamos chamar inteligentes, que apontam letras, formando palavras, construindo períodos, frases, períodos, construindo discursos inteiros, tratados, entrando pela participação direta das pessoas, saindo dos objetos para a escrita manual, vamos chamar assim, a escrita pela mão do próprio médium, e entrando por outros campos da comunicação, como a fala, a visão, a audição. Então, Kardec mostra isso no desenvolvimento dos antecedentes, mostrando a evolução do processo de comunicação. E aí entra a consideração de que as respostas eram inteligentes. As respostas tinham relação com os questionamentos, com as perguntas. As respostas abrangiam temas relevantes, com profundidade, com clareza. Então, há de se concluir que havia ali uma inteligência. E é isso que Kardec coloca. Essa inteligência intitulou-se Espírito. Então, ele, manifestante em sua manifestação, disse tratar-se dele, a força inteligente que apontava as respostas às questões formuladas. Não foi uma instituição do questionador dizer que quem respondia era um espírito. O respondedor, vamos dizer assim, o respondedor se intitulou gênio ou espírito. O que a gente tem que, para finalizar, é que ainda não é bem compreendido o processo. Ele diz no finalzinho, as condições como se dão essa comunicação através daquele elemento, ser humano encarnado, intitulado médium, ainda é um assunto que a gente não entende perfeitamente. E ele é uma coisa generalizada. A faculdade é generalizada, ela não está localizada. Então, o camarada, para ser médium, ele não tem que ter uma formação intelectual específica, ele não tem que ser de um sexo específico, ele não tem que ter uma idade específica. A mediunidade se espalha de maneira diversa na humanidade encarnada, não escolhendo absolutamente sexo, raça, escolaridade, idade, não. Ela aparece generalizadamente. E, por fim, ele diz, já se conclui, é uma faculdade que pode ser desenvolvida. Como as demais faculdades do homem, a gente pode aprimorar. E aí a gente entra no tópico 5, aliás, perdão, no tópico 6, no tópico 6, onde estão os pontos principais da doutrina. Kardec faz um resumão em 34 pontos, 34 frases, ideias, eu vou usar o termo de novo, em 34 tópicos, subdivisões, ele apresenta o resumo das ideias que os espíritos transferiram para ele. Conforme notamos acima,
da leitura que nós terminamos de fazer, conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam e se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando a alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. E aqui, em textos curtos, né, às vezes frases, às vezes um período maior, Kardec condensa as ideias principais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo espírita, o mundo imaterial, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas pelo corpo. Participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, e pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Visível no fenômeno das aparições, tangível no fenômeno das materializações. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato.
Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem bons nem maus. Não são nem muito bons nem muito maus. Antes, perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, sente-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso a de um espírito impuro. A alma possuía a sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de haver se separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita.
estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personalidades mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os dos nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que a compõem de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam.
lisonjeando-lhes a vaidade e alimentando-lhes os desejos com falazes, falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente os seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Este, o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. E aqui nós vamos fazer a pausa, vamos encerrar, estamos a 43 minutos. Na semana que vem a gente prossegue, na próxima aula a gente prossegue, avançando então pelos princípios norteadores do estudo, da doutrina, e pela discussão entre argumentos e contra-argumentos daqueles que antagonizam com os princípios da doutrina. Nós vamos encerrando, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade e ao Mestre Jesus e aos bons amigos pelas luzes que deitaram sobre nós, nos permitindo uma ampliação do entendimento, uma visão mais clara, mais objetiva. Rogando ao Mestre se mantenha do nosso lado, nos inspirando a força moral necessária para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.